Pessoal, estamos chegando aqui para mais o Centro do Esporte, o seu blog sobre esportes na playlist quadro do blog, o No Centro, que visa pegar um assunto aleatório de qualquer esporte e comentar. É o que eu chamo de playlist olímpica. Falando isso, o assunto que eu queria abordar hoje é Olimpíadas no Brasil. Toda a tocha, crise política e tudo mais. Crise econômica também e tudo mais. Eu queria dar um rate especial. O raid não vai ser na organização, o raid não vai ser em político, não vai ser em nada disso. O meu raid, ou seja, o meu, entre aspas, ódio, eu coloco entre aspas porque o raid é sinônimo disso, de ódio. Na verdade é uma crítica que eu faço, é a você, meu caro hipócrita de plantão. Porque eu acompanho Olimpíadas, vamos fazer as contas aqui, eu tenho 28 anos, eu nasci em 87, então pode ser que a minha primeira Olimpíada foi em Barcelona, 92. Mas que eu lembro assim foi Atlanta em 96. Então eu coloco muito Atlanta como minha primeira Olimpíada. Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Londres e agora o Rio de Janeiro. Então são 5 Olimpíadas que eu já acompanhei nesses 28 anos de vida. E, parafraseando Lula, nunca antes na história, e me perdoem o termo, eu vi tanta merda sendo dita no movimento olímpico e das Olimpíadas em si. Nunca vi tanta baboseira, nunca vi tanta besteira sendo dita. Então, vamos saber de que interessa. O que interessa é. Em 2009, quando o Brasil ganhou o direito de sediar os Jogos de 2016, ninguém tinha a bola de cristal para adivinhar que o Brasil estaria em uma crise econômica e em uma crise política fortíssima. Ninguém. Nem a oposição e nem a situação sabiam disso. Mas a crise veio, o problema veio, o caos veio. E com tudo isso veio um monte de babaquinha, veio um monte de gente hipócrita para detonar com os jogos. Ninguém tem bola de cristal para saber. E naquela época, só alguns setores da imprensa que não disseram isso, mas todo mundo sabia que o Brasil não tinha o mínimo de condição para receber uma Olimpíada. Eu vou até além, em 2007, quando o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014,
Se falar, o Brasil não tem condição, o Brasil não tem condição, o Brasil não tem condição. Se fizer Copa, se fizer Olimpíada, vai quebrar a economia. Não deu outra. Foi batata. Foi pule de 10. Como diria no YouTube. Com a Copa veio, um sucesso. Todo mundo gostou. Todo mundo sente saudade, inclusive esse que vos fala. E agora viu, Olimpíada, todo mundo achou que ia ser mais tranquilo, ia ser mais favorável. Que nada. Que nada. Tem um processo de impeachment em andamento e o Brasil como um todo está quebrado. Quebrado, arrebentado. Mas é num ano que acontecem os jogos que tudo isso vai ser exposto, o povo vem com uma indignação super seletiva. Na boa, é tudo para querer aparecer, ó. Para pousar o nariz e dizer, eu sempre fui contra Olimpíadas. E aí vem o turno da tocha e as vergonhas e mais vergonhas que acontecem. Primeiro, o cadeirante que caiu da cadeira, que se levantou. Muita gente chama de falso, tudo mais. Eu adoto o discurso da calma. Por quê? É praticante de basquete de roda, cadeira de rodas. Ou seja, no fundo ele é cadeirante, ele tem uma debilidade nos movimentos, mas ele não usa a cadeira de rodas toda hora. Passou um atestado de que é assim um falso cadeirante. Podia ter dormido sem essa, né, velho? Podia ter dormido sem essa. Depois disso, um fato exposto pelo Vladimir Max, que para mim e para outros tantos é considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil. Maior que Oscar, ixi! O Flamengo foi medalhista de bronze em duas Olimpíadas e bicampeão mundial com a seleção de basquete num tempo que não tinha perímetro, num tempo que não tinha linha de 3. E o maior feito do Oscar foi o PAN de 87, nos Estados Unidos, contra os Estados Unidos, uma seleção que não tinha ainda o costume de levar atletas da NBA, e foi o PAN de 87 que começou esse processo todo, que originou o Dream Team de 92. Por exemplo, lá mesmo foi sua situação que os patrocinadores do Turno da Tocha exigiram um monte de burocracias. Ele acabou recusando o convite feito, que não foi um convite nem deles, foi um convite do COI, para ele carregar a tocha olímpica, a tocha olímpica. E agora veio o assassinato de uma onça, se eu não me engano, foi em Manaus.
Enfim, eu vou postar aqui embaixo na descrição o local certinho do assassinato da onça. Que a organização foi lá, pegou a onça pra posar junto com a tocha, tudo mais, a onça comeu a Edinha, e aí depois mataram a onça, que mesmo e convenhamos também é uma pataquada. Mais uma vergonha do Tour da Tocha. E aí, depois disso, surge um monte de babaca, um monte de hipócrita querendo aparecer, um monte de imbecil que não ama nem cachorro, vai dizer, o Olimpíada é uma vergonha, o Olimpíada é isso, o Olimpíada é aquilo, funcionário no Rio de Janeiro, isso, aquilo, não adianta nada, saiu do meu país, saiu daqui, vocês não são dignos de vir pra cá. A primeira pergunta que eu faço pra vocês é: por que não se indignaram assim em 2009 e nos anos que seguiram? Por que a indignação tem que vir só agora? Por quê? De repente veio pra todo mundo um chato se mancou como se fosse um pozinho de pilim-pim-pim, que você vai lá, joga e a coisa acontece. Por que vocês não se indignaram nos anos sequentes a tudo isso que aconteceu e que acontece no país? Será que você aí, babaquinha de plantão, sabe que o Complexo Olímpico que foi construído no Rio de Janeiro é o Autódromo de Jacarepaguá e que mandaram demolir isso porque a região é muito forte para especulação imobiliária? Vocês sabiam que o Campo Olímpico de Golfe foi construído em uma área de preservação ambiental? Vocês sabiam que, dentre todas as obras de complexos esportivos, o velódromo é a obra mais atrasada da Olimpíada? Sabia? Não, né? Mas quando uma onça morre, você que tem gosto de cachorro, vai lá e compartilha, fala um monte de groselha sobre o movimento olímpico, sobre as Olimpíadas e quer se aparecer às custas de tudo o que cerca o movimento, os jogos e tudo mais. A Olimpíada não tem culpa de ter parado num país tão caótico como o Brasil. Não tem culpa. Os Jogos Olímpicos não tem culpa. O movimento olímpico não tem culpa alguma. Como também não tem culpa na onça ter morrido. Não tem. É que você, idiotinho de plantão, faça todo o seu espetáculo, todo o seu antagonismo, literalmente. Não vai no sentido literal, não, vai no sentido figurado de
mais monismo. Anta, o animal mais o protagonismo. Os jogos não têm culpa. O Brasil está numa crise econômica e numa crise política. Mas eu vou pedir respeito aos jogos. Só vou pedir para você uma coisa. Estude sobre o movimento olímpico. Estude para você não passar vergonha de falar porcaria atrás de porcaria. Porque um panaca gera um monte de panaca. Ainda mais no Facebook. Desculpa. Ainda mais no tal do Facebook. Onde qualquer coisa posta lá vira verdade, mesmo não sendo verdade, mas acaba virando aquela coisa toda. Não seja um desses babaquinhas. Não esquece aí de avaliar o vídeo, dar o seu like, dar o seu favorito, se inscrever no canal e nos seguir aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Um grande abraço a todos. Eu me despeço por aqui. Tchau.